amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá pra escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito pras causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres? Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher. E o que ele propôs? Que se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim. E o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente. Escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas. Para seguir trabalhando pelo Brasil e pelo povo da Paraíba, é preciso reeleger senadores e senadoras preparados e alinhados com o nosso projeto. Por isso, eu quero pedir o seu voto a um companheiro trabalhador, leal e parceiro nesses últimos 8 anos com o Brasil. Por isso, vote veneziano para a senador da República. Estamos prontos para muito mais. Presidente, eu quero lhe agradecer mais uma vez e dizer, como tenho dito a todos os seus amados paraibanos e paraibanas, a nossa relação não é só política, ela é, acima de tudo, de confiança, de carinho, e nós vamos, com as graças de Deus, ter uma grande vitória. Muito obrigado pelo gesto, presidente. Obrigado, querido. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas. Eu escolho quem tem história. A Paraíba merece o melhor. Tem o V no nome, é o V de vitória. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra meu voto valer. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. Vené ao lado do povo, ele tá sempre na luta. Veneziano é o senador de Lula. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano, pra o meu voto valer. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Ao Senado da Paraíba. E o nosso entrevistado hoje é o senador candidato à reeleição veneziano Vital do Rego. Patrãozinho, chegou a hora da entrevista do dia. Eleições 2026. No Meio-Dia, Paraíba. Sony Lacerda, você, como sempre, faz as honras da casa para o nosso entrevistado. Depois que você fizer a sua pergunta para o senador veneziano Vital do Rego, o cronômetro começa a contar 40 minutos sem intervalo de sabatina com o veneziano. Sony. Senador veneziano Vital do Rego, seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraíba. Obrigada por atender ao nosso convite aqui do Sistema Pop de Comunicação. O senhor está entrando aí na reta final do seu mandato de senador, o primeiro mandato de senador.
buscando a reeleição, por que o eleitor da Paraíba deve lhe reconduzir para mais um mandato? Sony, meus cumprimentos a você, a todo esse time de queridos amigos, revendo aqui o nosso Petrônio, Fabão, tendo a oportunidade de saudar a Ângelo, também saudar a quem manda, patrãozinho é quem manda, né? Saudar a todos vocês, a Remi, que de forma muito atenciosa, como lhe é muito peculiar, nos recepcionava, e evidentemente aos que mais estão interessados nesse instante, que são os amigos e amigas paraibanos da região metropolitana da nossa capital. A mim me parece que vocês também retransmitem. Sim, para a nossa amada Rainha da Borborema, minhas Pop saudações. Cariri. A Pop Cariri. Caro então, FM. Enfim, aonde você... Tonho de Martinha, comida lá de nós. Tem cada uma das mesmas, os mesmos estão desejosos de poder ter essa experiência. Então, o meu dever primeiro, junto a vocês, é exatamente de responder a ti, aproveitando essa oportunidade de 40 minutos para dizer, olha, paraibanos, quando eu fui candidato, eu assumi com você que a Paraíba teria um senador com postura, e eu tive. Paraíba teria um senador que discutiria os temas nacionais, que defenderia as instituições, que não abriria mão intransigentemente de defender a nossa República, e assim eu me apresentei. Quando eu me comprometi de, estando em Brasília, representar os municípios do nosso estado, graças a Deus, posso estar a visitá-los a todos, como temos feito já por várias vezes, mostrando em cada uma dessas cidades o quanto esse mandato foi efetivo, resolutivo, eficiente, porque são mais de 2,3 bilhões de reais. E aí eu já aproveito essa oportunidade, se você desejar, e acho que devemos ter essa curiosidade, ter um estimulado aos paraibanos a essa curiosidade, porque às vezes você diz, necessariamente as pessoas que estão a nos ouvir não têm a obrigação de acreditar aquilo que literalmente foi dito. É bom, necessário, e nesse universo de informações falsas, as famosas fake news, nada melhor do que você pegar outras fontes. Espera aí, Veneziano está dizendo que, foi inclusive nesse debate de anteontem, nosso querido amigo, mas concorrente, Major Fábio, dizia, Veneziano, 2,3 bilhões, eu disse, Fábio, eu vou ter apenas 2 minutos, vou fazer aqui algumas menções, nos demais outros debates eu vou complementando, né? E exatamente isso, eu estou me colocando com a tranquilidade, com a leveza. Ruim seria se hoje eu aqui estivesse, depois de 7 anos e 7 meses, mesmo tendo aquele período terrível de 2 anos de atividade remota pela malfadada situação que nós vivemos na pandemia, nós produzimos, Sony, produzimos muito. Produzimos sobre todos os aspectos, legislativamente, função precípua de um parlamentar, e também, ou principalmente, nos resultados que beneficiaram em todas as áreas, em quaisquer áreas da gestão pública, daquilo que faz e diz respeito ao cidadão, nós trouxemos muito, graças a Deus, mas, dito isto, faço esse recorte, prestação de contas e o que nós desejamos fazer. E temos em mente muitas ideias para as quais nós haveremos de focar as nossas energias, evidenciando-se aí a vontade da população paraibana de me ter como seu senador de novo. Petrônio. O senador, uma coisa que o senhor vem assim, trabalhando bastante, pelo menos o senhor
divulga em suas redes sociais, o paraibano vem acompanhando, que é a duplicação da BR-230 no trecho de Campina Grande, que vai até ali a Praça do Meio do Mundo, uma obra que inclusive está um pouco adiantada em relação a outra obra. Pouco aqui, não, né? Muito. Assim, em comparação a outra, né, Sonia? Porque vem a Passo de Tartaruga, a duplicação ou a triplicação, como queiram, da BR-230 do trecho que vai de Cabedelo até, pasmem vocês, tem muita gente que pensa que não, que vai acabar ali em Cabedelo, mas ela vai até o viaduto Ivan Bichara, não é isso? Ali nas Três Lagoas. O que acontece, senador? O senhor que se diz um fiscal dessa obra, o senhor está sempre lá postando o vídeo, porque a obra daqui, essa de João Pessoa, da grande João Pessoa, especificamente de Cabedelo, não anda tanto como essa de Campina Grande. Não, peço e ouso a dizer a você que não é bem assim. A gente precisa, como todos nós, termos nós a honestidade de fazer as devidas referências. Se você pegar uma obra que teve paralisada, não no nosso governo, no governo do presidente Lula, no governo anterior, você não tinha dinheiro. Aí sim, aí quando se fala, é uma obra que desde 2017 não foi entregue ainda. Fato, porque quando nós passamos a ter em 2019, 20, 21 e 22, você não tinha orçamento do Ministério dos Transportes. Começou concebido por um projeto cheio de falhas, depois se arrastou porque passou de uma empresa privada que não concluiu, foi para quem? Para o Exército, que não tem expertise, concluiu a sua passagem deixando situações questionáveis, não em tempo, porque não há uma expertise. O Exército, a engenharia do Exército, que é extraordinariamente qualificada, mas é para abrir selvas, florestas. Quando você se depara com uma realidade, com todas as suas particularidades como um adensamento populacional que nós temos, diversos... Senador, perdoe, o Exército executou a duplicação da 101 de Recife até Natal. Querido, me perdoe, mas o seu argumento não vai contradizer-se ao meu, porque você não teve aquilo que eu disse que se tem lá. Você não tinha condomínios, você não tinha atividade empresarial, você não tinha atividade industrial. É fácil, é abrir. Então, Petrônio, não é esse argumento, com todo carinho e respeito, não tem comparação absolutamente nenhuma. Quando em 2023, é fácil, é só você pegar os relatórios de execução. Quando em 2023 o Ministério dos Transportes passou a ter recursos em face do orçamento que foi votado de transição, nós voltamos a dar execução a essa obra. Nós temos, se você pegar de Cabedelo até aquele último viaduto que está sendo feito, ali no Amém, você tem quase 10 quilômetros já completamente entregue. Não foi como nós desejávamos, não por responsabilidade do governo atual, do presidente Lula, mas sim porque durante 4 anos, aí sim, e o relatório mostra isso, você não tinha dinheiro. Não existe execução de obra sem projeto bom e sem dinheiro. Em relação a Campina Grande, até a Praça do Meio do Mundo são 35 quilômetros. Eu tenho muita alegria de poder fazer as minhas visitas, porque graças a Deus, sem querer ser melhor do que ninguém, fomos nós que viabilizamos aquela obra. Isso termina gerando alguns infortúnios e alguns dissabores a alguns outros agentes políticos que tinham as mesmas condições que eu para fazê-lo e não fizeram. E nós fizemos. Nós conseguimos os 267 milhões, destravamos no TCU, destravamos nos órgãos ambientais como o IBAMA, e até janeiro e fevereiro esse trecho de 35 quilômetros vai estar sendo entregue. E não entregue para Campina Grande. Qualquer um de nós que faz esse deslocamento, como eu faço quase que hoje semanalmente, a gente vai passar por lá. Mais do que isso, o meu propósito, quando eu te falava, Sony, falando aos meus amigos, do que fiz e do que me proponho a fazer, é de continuar para 2027, colocando recursos para a continuação dessa duplicação de lá para cá. No caso de Cajazeiras para cá, aquele trecho de 48 quilômetros, Cajazeiras, Souza, nós vamos focar. Temos um outro grande objetivo, que é a duplicação da 104, Queimadas, Campina Grande, Remígio, Campina Grande.
situações de tráfego muito intenso. Conseguimos agora, para iniciar nesse mês de setembro, o alargamento de Campina a Lagoa Seca, um trecho pequeno, mas já ajuda. Não sei se vocês têm passado lá em momentos, horário de... aqueles famosos horários de pico, muito complicado. Então, 3 dessas ações nós estamos, de fato, direcionando as nossas atenções para 2027. É continuar a duplicação para o Sertão e a duplicação Queimadas Campina Grande, Remígio Campina Grande. Então eu falo dessas obras, a triplicação teve de nós o aporte de 46, 48 milhões de reais, e daqui a alguns 60 dias esse último viaduto vai estar sendo definitivamente utilizado por todos nós. Seu Ângelo. Senador. Pois não. Por falar nessa obra, essa obra da duplicação da BR-230, alguns adversários seus o acusam de usar de emendas de bancada para propagandear o seu mandato. Isso realmente procede? Qual a sua opinião sobre isso? Não, claro que não. É o que eu te disse. Quem fala a esse respeito, eu até disse também no debate. Vocês me conhecem. Eu acho que Ângelo é quem menos conviveu comigo. Debate Master que o senhor fala. No debate Master, desculpe. Ângelo é o que menos jornalisticamente conviveu comigo. Mas Fabão já concedi inúmeras, Petrônio, Soni nem se fala, desde o nosso amado governador Zé Maranhão, pelas nossas relações, então sabem qual é o meu perfil. Eu não digo nada, Ângelo. Eu trato a minha vida pessoal e mais ainda a minha vida pública com honestidade de vida, que é exatamente não dizer aquilo, senão que de fato, verdadeiramente se fez. Ou seja, o que eu fiz, eu tenho o direito de anunciar. Eu tenho o dever e o respeito de anunciar para quem merece saber o que eu estou a realizar, que é o eleitor. O que é de Petrônio, é de Petrônio. O que foi da lavra de Soni, é de Soni. Agora, quem de fato viabilizou politicamente o destravamento para que nós iniciássemos, vou fazer uma pequena e rápida pergunta e vocês não têm a obrigação de saber, porque poucos paraibanos sabem. Aquela duplicação começou com o então senador Vital do Rego Filho. Por uma questão de justiça, eu sempre menciono, porque foi ele que conseguiu 17 milhões de reais para a elaboração, Fabão, do projeto executivo. Depois disso, no processo licitatório, aí começaram a existir aquelas arengas, que são, às vezes, até comum entre os contendores, as empresas que estão disputando a execução da obra. Demorou. Aí depois veio o episódio do IBAMA, que travou em razão de questionamentos que, tecnicamente, eles achavam que precisavam ser superados. De boa. Aí entramos nós, que foi garantir um valor inicial para a assinatura da ordem de serviço. Eu e Dona Nilda fomos responsáveis por 10 milhões de reais. E se você pegar, e eu não vou citar nomes aqui de parlamentares para não fulanizar, é só ver quem participou, que você verificará quem de fato participou. E depois eu fui atrás daquilo que essencialmente seria definitivo. Nenhuma empresa começa uma obra de 400, 500 milhões de reais, Petrônio, se você não tiver a segurança de recursos previstos em orçamento e também empenhados. Aí Veneziano Vital do Rego, como integrante da Comissão de Infraestrutura, isso é tudo documentado, Ângelo, tudo documentado, e quem faz quaisquer provocações dessa natureza teria todas as condições em saber, e sabem, mas lançam pela oportunidade que tem para fazer um discurso, porque imagina que ninguém vai ter a curiosidade de dizer, deixa eu ver se realmente Veneziano apresentou na Comissão de Infraestrutura essa proposta. Está lá, bem tranquilo, né? Apresentamos, aprovadas 3 dessas emendas, vai para o relator geral, que era um companheiro nosso, o senador Marcelo Castro. Eu expus a ele a importância dessa obra para toda a região de Campina até o Sertão, consegui 167 milhões. Do ano passado para cá, conseguimos mais 50. Por quê? Porque trabalhei junto ao Ministério dos Transportes e junto ao segmento, né, da área, e também na Comissão Mista de Orçamento, mais 50 milhões de reais. Então, eu não falo, Ângelo, meus amigos e minhas amigas, sem que absolutamente tenha tido a oportunidade de fazer. A duplicação da BR-230, como os 34,5 milhões de reais que nós aportamos no Centro de Convenções de Campina Grande, como os 8 milhões de reais aqui da encosta do Castelo Branco, né? Eu digo porque, de fato,
foram ações e conquistas do nosso mandato. Agora, se outros fizeram, de boa, eu não vou questionar, mas em relação a 230 foi isso. E só dando testemunho, passei domingo por lá, tá muito, muito bem adiantado. Tá bacana agora de andar bem por lá. Senador, deixa eu trazer 2 temas nacionais. Pois não. Um que vai abranger a maioria da população brasileira em relação ao fim da escala 6x1. Sim. Acredito que a gente não consegue ser votado agora. O senhor sendo reeleito, qual a sua posição lá no Senado Federal? E outro assunto que muito provavelmente chegará para discussões em 2027, a questão da redução da menoridade penal. Qual a sua posição em relação a isso? Irmão Fábio, eu errei no prognóstico. Eu até imaginava que quando a matéria, a mudança da 6x1, pela justa e digna atitude que devemos tomar de implementar a 5x2, ela fosse votada antes do início do nosso recesso parlamentar, que se deu ali no dia 17 de julho. Errei. E aí errei porque houve algumas outras ações, algumas outras pressões. A oposição a essa medida apresentou uma outra PEC, né, que contradiz tudo que ela originalmente propõe, que contradiz tudo aquilo que nós defendemos, que é exatamente de defender a 5x2, pelos motivos que são expostos à população brasileira, que tem quase 80% de fala e de opinião favorável. Agora foi para a CCJ, tenho acompanhado, essa semana nós não tivemos atividades parlamentares, mas é provável que quarta-feira próxima na CCJ votemos o relatório do senador Omar Aziz. Certo. Em sendo votado, não sei te dizer, porque só sentirei isso estando com o presidente Davi Alcolumbre. Por que não imaginar? Isso eu vou cobrar no melhor sentido. Eu vou pedir, vou requerer para que, saindo da CCJ, façamos logo essa apreciação em plenário. Essa é a nossa tentativa. Caso não aconteça, não tenho dúvidas de que ainda esse ano essa mudança se verificará, porque, repito, é muito importante sob todos os aspectos. É justo. Os argumentos levantados de que isso teria ou terá prejuízos que sejam irreparáveis, basta que nós levemos em conta que essa atitude que o Brasil adotará não é inédita. Existem outras nações que já a adotaram e que os números por si da economia de cada um destes países mostram a resposta de produtividade e de entrega. Então isso vai acontecer. É uma mudança, e o processo de mudança quase sempre requer que nós façamos os acompanhamentos, que façamos as atualizações, que façamos o equacionamento. Mas eu sou terminantemente defensor desta mudança da 6x1 para a 5x2. A outra pergunta que você... A redução da maioridade penal. É um tema que precisa ser sem tabu algum. Não tenho tabu em relação a essa questão, até em face de que quando você estabeleceu a maioridade aos 18 anos, há muitos anos previstos no nosso código, você tinha uma outra situação de mundo. A formação, né, cognitiva, o avanço de tudo aquilo que permite que nós tenhamos acesso, participemos, debatamos, discutamos, enfim, o avanço cognitivo de saber os princípios, de sabermos e reconhecermos as regras, os limites da nossa atuação enquanto pessoa, enquanto cidadão integrante da sociedade, isso é diferente. A atualidade de hoje, você sabe, eu tenho, já não mais, porque os meus 2 filhos já estão acima dos 18, mas quando eu, aos 10 anos, cada um dos mesmos, um 11 e outro 10, quando eu conversava com eles, era diferente quando meu pai conversava comigo quando eu tinha 10 anos, Sonia. E isso deve ter acontecido com todos vocês, sejam vocês pais, mãe, enfim, isso acontece. Então é uma nova realidade. Em outras palavras, um indivíduo, uma pessoa de 16 anos, sabe mais do que uma outra que tenha vivido há 40, 50 anos, o limite da sua atuação enquanto cidadão. Então isso não é tabu para mim. Se vier à discussão, eu haverei de enfrentar com tranquilidade e o convencimento de que não vejo nada absurdo de você ter essa diminuição. Não vejo, mas é uma discussão que vai se ter. Sony Lacerda. Senador, a gente entrevistou aqui o ex-ministro Marcelo Queiroga
né, e ele falava que há necessidade do Congresso Nacional fazer uma reformulação no Sistema Único de Saúde. Né? O senhor é um senador municipalista, deve ter escutado várias reclamações, muitos prefeitos têm se valido de emendas para poder sustentar, vamos dizer assim, a sua saúde dos municípios. O senhor acha que não está carecendo, né? Principalmente com relação à tabela do SUS? Eu penso que sim. Em relação a esses valores que tem sido motivo de questionar. Olha, eu fui prefeito sabe, eu saí em 2012, lá se vão 14 anos. E eu já me debatia pedindo para a atualização dos valores de cada um dos serviços, dos procedimentos, e isso continuou. É claro que aqui e acolá houve uma atualização, mas nunca na medida dos valores necessários para fazer frente ao custo desse procedimento. Isso é fato. Melhoramos nesses 3 anos e 7 meses, sim. Eu vou citar alguns casos de propostas de municípios que requereram a minha articulação e a minha presença para que nós aumentássemos o teto da saúde. Conseguimos para Campina, conseguimos aqui para João Pessoa, algumas outras cidades também foram beneficiadas. É uma discussão pertinente para que nós continuemos trabalhando o orçamento da saúde. Agora, Sônia, eu ainda identifico muitas questões que poderiam ser superadas com o melhoramento de gestão. Isso eu falo nos 3 níveis. Não é responsabilidade apenas do gestor municipal, nos 3 níveis. Porque nos 3 níveis o SUS se faz presente. Ponto 1, nós precisamos defender de forma categórica o Sistema Único de Saúde, que é o mais democrático que nós temos em relação a qualquer um outro no mundo. Com suas falhas, sim, mas o que nós temos para oportunizar aos milhões de brasileiros que não têm a sua condição, materialmente falando, de ir para a iniciativa privada e que o SUS garante, isso é inconteste. Eu estive em Brasília durante esses 7 anos e 7 meses, fui relator do orçamento da saúde de 2026, consegui, por exemplo, Petrônio, trazer 86 milhões de reais investidos na aquisição de vans, de micro-ônibus para levar os pacientes de hemodiálise, de câncer, que não são tratados nos seus municípios, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, não tem as condições para tanto, tem que vir para João Pessoa, Campina Grande. Conseguimos 86 milhões, foram 128 unidades. Conseguimos, com o ministro Padilha, atender através das carretas de saúde da mulher e também de imagem a todas as regiões do nosso estado. Vou citar as policlínicas que foram viabilizadas pelo nosso mandato. Vou citar o Hospital de Amor, do tratamento precoce ao câncer do colo de útero e de mama, às senhoras de Campina Grande e da região ao derredor de Campina Grande. Então foi muita coisa que nós viabilizamos por termos o SUS, além dos próprios investimentos nas Santas Casas ou nas entidades filantrópicas, como é o caso aqui do Napoleão Laureano e como é o caso da FAP em Campina Grande. Essa semana mesmo nós garantíamos 5 milhões de reais para a aquisição do robô. Ou seja, a FAP, Napoleão já tinha inaugurado há alguns meses e a FAP também começa a fazer os procedimentos cirúrgicos com robô. Petrônio. Senador, lembrando que além da Pop FM, estamos aqui, a Cariri FM, a Caruá, tem também a São Vicente FM, Angelim FM lá em Souza, Veirópolis FM no sertão da Paraíba, e o Sistema Norte também nos retransmitindo em Itabaiana, Cajazeira, Souza, São Bento, Lucena e Catolé do Rocha. Dito isto, senador, o senhor é muito preocupado com essa história de rodovias, mas, por exemplo, a Paraíba tem uma malha ferroviária muito bacana, e a Paraíba está passando meio que alheia à Transnordestina que o governo federal vem implantando em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte e passando aqui na beiradinha da Paraíba. E aí, o senhor, como faz parte da bancada, e o senhor está incluso, obviamente, porque a nossa bancada não briga, senador, para trazer um pedaço desse ramal também para a Paraíba. Isso passa pelos seus planos, se o senhor for reeleito futuramente,
pedir ao governo Lula, se for reeleito ao governo Bolsonaro, ou, enfim, ao novo presidente da República? Claro, meu irmão, porque não é que venha a passar. Essa já é uma demanda nossa apresentada ao Ministério dos Transportes, junto à concessionária, que ao ter essa concessão, não fez o que deveria ter feito durante a concessão que lhe foi garantida. E agora existiu entre ela, concessionária, Ministério dos Transportes, um acordo com a presença do próprio TCU, a fim de que houvesse, vamos utilizar, uma recomposição, uma indenização. E aí a Transnordestina começou a ser realizada. Nós temos um trecho entregue agora até Salgueiro. Está sendo levantado, tecnicamente, a viabilização da Transnordestina dentro do estado da Paraíba. Tanto sob o ponto de vista para a nossa economia, levando produção agrícola, como também penso que não deveríamos desperdiçar ter essa reestruturação desta malha ferroviária no território paraibano para transporte de passageiro. Essa discussão, esse levantamento e essa análise técnica sobre a Transnordestina nesse trecho na Paraíba já está em curso pela Infra, que é uma empresa vinculada ao governo, responsável pela elaboração dos projetos técnicos na área de transporte. E quando eu falo sobre rodovias, Petrone, me permite, irmão, eu acho que você há de compreender, é muito importante. Sim. Nós não podemos deixar de reconhecer a necessidade de termos obras como a duplicação da 230, obras como a triplicação, por vários motivos. Os mais claramente visíveis: segurança, mobilidade. Quando a gente trata sobre o projeto do VLT que está sendo implantado em Campina Grande, eu desejo e conversei isso com Cícero ainda na prefeitura, e tenho conversado com o Léo e com a equipe de trânsito, parte técnica de engenharia, CEMOB aqui em João Pessoa, sobre a necessidade de também fazermos um trabalho e um esforço de implementação desse projeto de VLT para João Pessoa. Todos nós sabemos, quando você vem de Campina para cá, eu saio sempre com um tempo a mais, que quando você vai chegando ali em Bahia, você já encontra no viaduto, quando vai descendo pelo Metropolitano, enfim, todos nós bem sabemos. Então, como João Pessoa tem um afunilamento, e como João Pessoa cresceu muito em razão dos seus atrativos, o último IBGE, o último censo que foi feito, mostra que tivemos mais de 100 mil pessoas que vieram e que passaram a residir em João Pessoa, atraídos pelas novas condições que lhes são oferecidas. Tem as conquistas, os ganhos, mas tem também a consequência que precisa ser enfrentada dessa forma. Eu acho que o VLT para João Pessoa, não vou falar sobre metrô subterrâneo, porque aí já foge muito daquilo que é possível fazer. E é possível fazer sim esse VLT. Ângelo. Senador, estamos numa eleição em que a questão das organizações criminosas estão sendo muito debatida, sobretudo pela Justiça Eleitoral, e esta semana acho que o relator Rogério Carvalho destravou finalmente a PEC da Segurança Pública 18/2025 lá no Senado. E após 5 meses paradas na aprovação da Câmara, sem alteração do texto, como é que o senhor pretende colaborar com essa discussão? Primeiro, me posicionar favoravelmente a esse enfrentamento. Enfrentamento que eu me refiro, fazer o debate para que nós, se tivermos que melhorá-lo, o façamos, mas nunca deixando de enfrentar o tema, que já era para ter sido verdadeiramente sido posto e pautado no Senado Federal. Pois bem, não foi, não adianta. Eu também imaginava que a 5x2 nós já poderíamos ter entregue. Nós vamos entregar a PEC da segurança, que é fundamental para que nós fortaleçamos, entre outras tantas previsões que nela contidas estão. Acho que o fortalecimento da Polícia Federal, da PRF, a unificação de ações de inteligência, de um trabalho compartilhado, para que nós aqui não tenhamos tenhamos o compartilhamento e não estabeleçamos aqui reservas de atuação. Em outras palavras, que a União, que os estados, que os municípios tratem sobre um tema que diz respeito a todos, mesmo que constitucionalmente você tenha lá segurança pública de responsabilidade estadual, mas não é
tão somente de responsabilidade estadual. De há muito já passou a ser de responsabilidade de todos nós, inclusive de cada um de nós individualmente. Por isso que, como senador, acho que nós tomamos uma atitude correta quando apresentamos a PEC e que foi aprovada, de incluirmos na previsão das forças de segurança as guardas municipais, as guardas civis municipais, como também os agentes de trânsito. Queiram ou não queiram, eles atuam de certa forma, se não de maneira direta, mas de maneira indireta, e colaboram. Então, eu penso que a discussão sobre essa temática, ela é fundamental e que passa pela valorização dos que fazem essas instituições. Ora, se você tem o estado da Paraíba com o segundo pior salário pago a um policial militar, isso não é correto. Você jamais haverá de ter, mesmo tendo, como nós sabemos, a corporação ela é muito dedicada, mas convenhamos, você receber o bruto 7.800 é o segundo pior, o líquido 6.000 e me parece, se eu não estiver equivocado, 7.300 o bruto, 6.800 o líquido para uma pessoa, homem ou mulher, soldado, policial, soldado. Que vai se expor no seu dia a dia. Hoje o estado da Paraíba é o segundo que pior paga. Quem pior paga no Brasil é o estado do Piauí. A gente também nessa PEC precisa. Se nós vamos conseguir a uma postulação que eu acho inclusive justa, mas aí você tem que saber qual vai ser a capacidade de cada estado de poder de fazer uma uniformização o piso nacional entendeu? Eu acho justo, não porque aqui não, senador. Agora tem que ver a realidade orçamentária de cada uma das unidades da federação. Eu acho que foi o senhor, não lembro se foi Efraim Filho, o candidato ao governo do Teatro, senador Efraim Filho, que usou suas verbas para verba de custeio para Campina Grande. Uma crise que teve na saúde em Campina Grande. Seria o caso, não, dos nossos parlamentares usar um pouco dessa sua verba de custeio para bancar a segurança, e não só na Paraíba, nos outros estados também? Verba de custeio? Sim. Não existe verba de custeio. Não existem emendas de bancada onde que servem como verba de mas custeio. Isso a gente faz. Não, mas as emendas de bancada, elas não servem para esse fim, porque esse custeio as individuais. Não foi feito em Campinas? Não. As emendas individuais têm uma finalidade. As emendas de bancada, aonde você inclui hoje 8 eixos, um deles que nós sempre fizemos, ou nesses últimos anos, questão de colocar, foi segurança, e cada parlamentar pode dizer, olha, vou colocar X mil reais, 1 milhão, 2, 3, 4, enfim, cada um define as prioridades de investimentos na área de segurança, mas custeio, salário, tem que sair dos cofres estaduais, como é o caso em relação à Polícia Militar, à Polícia Civil. Eu penso que é uma discussão a se ter, não sei se nós conseguiremos, porque é evidente, os estados menos robustos em termos de condições financeiras orçamentárias vão dizer, ei, quem vai contribuir aqui e tem que ser a União, não há de onde tirar. Senador, se eu não fizer esse registro, ela não vai sossegar aqui. Recebo o abraço de uma eleitora, fã sua, nosso ouvinte, Penha Rosendo, está elogiando muito a sua desenvoltura aqui. Obrigado, Penha. A nossa ideia aqui é de fazer um debate uma sabatina de propostas. Sim. Por isso eu vou logo dizendo, se o senhor não quiser responder, fica à vontade. Não. Essa semana, no início da semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fez algumas denúncias pesadas contra o senhor, acusando de utilizar a influência do seu irmão, presidente do TCU, para pressionar prefeitos aqui na Paraíba. O senhor que gostaria de responder isso? Se não quiser responder, eu parto para outra pergunta. Eu só não sei quantos minutos nós temos. Nós temos 7 minutos. Se eu reservar 30 segundos para responder o presidente da casa, eu já estou me sentindo como uma pessoa que está desperdiçando um tempo que é primoroso para estar fazendo menções a uma declaração, né, desnorteada, completamente desconexa, completamente irresponsável, porque eu digo a você aqui, Fabão, a Paraíba me conhece, não estou no rol das pessoas mais ojerizadas. Você sabe quem é uma das pessoas mais... O que é ojerizada? Ojerizada é aquela que tem recebido os maiores registros negativos. E vocês sabem quem é essa pessoa.
responsabilidade que ele deveria ter por se sentar numa cadeira tão importante, e não é à toa que aqui e acolá a mídia nacional dizia que a cadeira é muito maior do que o miúdo, a miúda pessoa, não sou eu que estou dizendo, a miúda pessoa que está se sentando na cadeira, mas eu não vou perder esse tempo. Agora eu sou capaz de dizer a você, eu faço um desafio, se ele trouxer um único gestor ou gestora que tenha recebido qualquer tipo de pressão, eu deixo de ser candidato amanhã. Agora também digo a ele, se ele não trouxer, tira a candidatura do pai dele, bancada como nós sabemos que está bancada. Desafio está posto, publicamente. Se ele trouxer um prefeito que tenha recebido pressão do meu irmão como presidente do TCU para votar em mim, eu deixo de ser candidato amanhã. Agora, se ele não trouxer, digo a ele, deixe de ser candidato, ele e o pai. Vamos lá? Agora, não vamos perder mais tempo, né? 6 minutos ainda. Deixa eu falar aqui do ex-Piancó. O senhor está conseguindo ajudar lá? Porque claro, irmão. Não sai. Não, meu irmão, tá no próximo. Tem, meu irmão. A licitação foi lançada. Nós devemos começar até o final do ano trabalho de execução do terceiro e último eixo de integração do Rio São Francisco, que é exatamente para o Vale do Piancó. Região que precisa, fundamentalmente, que eu tenho muito carinho e muita responsabilidade. Agora mesmo nós estamos executando o alargamento daquela antiga ponte que vocês lembram como é, bem fininha, bem estreita, problemática ao extremo. Trouxe durante toda essa sua existência diversos episódios gravíssimos, com mortes, e agora ela está sendo alargada a 11 milhões de reais. Mas o terceiro eixo começa nesse segundo semestre ainda, pelo que disse o ministro Valdez Góes, inclusive na última semana, eu estive em Brasília na penúltima semana que ele me recebia lá para confirmar. Senador, o senhor é muito próximo ao presidente Lula e as pesquisas mostram aí que o presidente tem tudo para ser reeleito. O senhor também sendo reeleito, tem algo especial que o senhor pode pedir ao presidente Lula para Paraíba? A gente sente muito falta de investimentos fortes do governo federal, como aconteceram em outros estados brasileiros. Tem algo aqui o senhor dizer, rapaz, eu vou pedir a Lula em nome da minha amizade, vou pedir a Lula e ele vai me atender. Fabão, me perdoe, meu irmão, vou contestar com o carinho que você sempre teve de mim. Nós tivemos do governo, quando eu falo sobre duplicação da BR-230, eu falo sobre alguém que articulou, alguém que apresentou e teve aprovada a emenda da Comissão de Infraestrutura, mas alguém que sabe, se não houvesse sido posto o dinheiro no orçamento do Ministério dos Transportes, não aconteceria. E isso só se deu porque o governo do presidente Lula fez essa reserva. Da mesma forma como a triplicação, da mesma forma como a ponte, da mesma forma como os grandes investimentos que nós estamos tendo para a agricultura, através de maquinários, de implementos, para a área de saúde, extraordinário. Se você fizer uma comparação, Fábio, por que eu defendo o presidente Lula? Não é simplesmente porque tenho com ele uma relação de carinho e que alguns outros, muito mais por alguma pitadinha ou pitadona de ciúme, de inveja, prestígio com ele. Tenho com muito gosto, ele gosta de mim. Ele confia em mim, ele sabe que eu não puxo o tapete dele, ele sabe que eu sou franco. Tem outras pessoas que puxaram durante um bom tempo o tapete dele e que foram atrás dele. Mas enfim, irmão, eu penso que nós temos muito mais a fazer. Quando eu falo sobre a necessidade de nós continuarmos a duplicação para o sertão, nós vamos precisar do orçamento do governo federal, portanto, de uma decisão do presidente Lula. Quando eu falo sobre as duas duplicações da 104, quando eu falo sobre, proposto por Petroni, de que se tecnicamente houver a viabilidade de implementarmos a Transnordestina para o nosso estado, nós vamos precisar dos recursos do presidente Lula. Quando a gente consegue o mais especialistas, não foi senão um compromisso de quem tem a sensibilidade junto à mulher e junto aos cidadãos que passaram anos e anos em filas quilométricas. Nós somos privilegiados, Fábio, porque nem você, nem eu, nem Petroni, nenhum desta sala aqui passa mais do que alguns poucos dias para fazer o seu exame, e se um procedimento necessário for, não passa mais do que 15, 20 dias. Mas quem depende do SUS passa meses. Morreram pessoas porque as filas eram quilométricas. Hoje nós estamos zerando essa fila por uma decisão de quem tem sensibilidade, como é o do presidente Lula, e nós vamos continuar a pedir, não há dúvidas, porque temos muito ainda a fazer. Senador, infelizmente a sabatina corre, só falta aí pouco mais de 1 minuto.
Primeiro, lhe agradecer. Gostaria que o senhor utilizasse esse tempo aí para se despedir, pedir voto. Fica à vontade. Obrigado, sucesso, meu irmão. Muito obrigado. Saibam todos os presentes da alegria. Saibam os meus amigos e amados e amadas conterrâneos e conterrâneas paraibanos da alegria de poder estar fazendo essa prestação de contas, saudando-os, a direção da emissora, porque são oportunidades, mesmo a gente tendo que fazer essa compatibilização com a agenda que é super corrida, a gente não pode perder. Mais do que não poder perder é respeito para com as pessoas, fazer aquilo que essencialmente é o meu dever aqui. Estou aqui, paraibanos, a dizer, fiz isso. Confiram lá nas nossas páginas, busquem essas informações e pedir a sua confiança. Se Veneziano, enquanto senador durante esses 7 anos e 8 meses, pôde entregar com resultado, com eficiência, com postura, eu peço, mais uma vez, que você confie o seu voto para que nós permaneçamos dignificando a história da Paraíba no Senado Federal, com Veneziano 155, com André Gadelha 151 e com o nosso governador Cícero Lucena e com, evidentemente, o nosso presidente Lula. Um abraço. Obrigado, senador Veneziano. Em nome de Carlos Magno, nosso companheiro, trabalhei com o Carlinhos tanto tempo lá no jornal, né? Agradecer a toda a equipe do senador Veneziano. Intervalo comercial rapidinho, a gente volta já com as últimas das últimas aqui no meio-dia. Amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá pra escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito pras causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres? Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador Veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher. E o que ele propôs? Se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim. E o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente. Escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas. Para seguir trabalhando pelo Brasil e pelo povo da Paraíba, é preciso reeleger senadores e senadoras preparados e alinhados com o nosso projeto. Por isso, eu quero pedir o seu voto a um companheiro trabalhador, leal e parceiro nesses últimos 8 anos com o Brasil. Por isso, vote Veneziano para senador da República. Estamos prontos para muito mais. Presidente, eu quero lhe agradecer mais uma vez e dizer, como tenho dito a todos os seus amados paraibanos e paraibanas, a nossa relação não é só política, ela é, acima de tudo, de confiança, de carinho, e nós vamos, com as graças de Deus, ter uma grande vitória. Muito obrigado pelo gesto, presidente. Obrigado, querido. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas. Eu escolho quem tem história. A Paraíba merece o melhor. Tem o V no nome, é o V de vitória. Veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano. Pra meu voto valer.
A chegada do trem no início do século passado revolucionou a economia de Campina Grande, trazendo novas perspectivas para o comércio e também projetando a cidade no mundo como um dos maiores exportadores de algodão. Hoje, quase 120 anos depois, a expectativa é outra. É a chegada do VLT, que promete trazer uma revolução na mobilidade urbana. Os estudos técnicos do VLT foram iniciados em 2011, mas o projeto só se tornou realidade agora, graças à atuação do senador veneziano Vital do Rego junto ao governo federal. Foi preciso muita articulação política do senador nos ministérios dos transportes e das cidades para a cessão da linha férrea da União para o município de Campina Grande. A obra está em ritmo acelerado e por onde passa já faz a diferença. Os antigos trilhos e dormentes foram substituídos por novos, num trajeto que aproveita o mesmo percurso da antiga ferrovia, que estava desativada, passando por vários bairros de Campina Grande. O trem tem uma ligação histórica e importante com a cidade. A linha férrea, ela foi inaugurada no dia 2 de outubro de 1907. Porque essa chegada do trem, ela trouxe desenvolvimento, ela trouxe progresso para Campina Grande. E a linha férrea, ela foi construída em função do algodão. É por isso que se chama Museu do Algodão. E o trem, a linha férrea, ela foi puxada de Itabaiana para cá, né? Aqui passou a ser o ramal final, para levar o algodão que chegava aqui em Campina Grande no lombo dos burros pelos tropeiros da Borborema, que o tropeiro da Borborema é o principal personagem de toda essa história que se conta aqui, que é a história do ciclo do algodão, né? Então não existiria o ciclo do algodão sem o tropeiro da Borborema, né? Era aqueles comerciantes com suas tropas de burro que traziam o algodão. Então o trem, ele veio para cá para facilitar o escoamento do algodão, né? Para diminuir as distâncias que eram grandes por conta da região onde o algodão era cultivado, que ficava bem longe aqui, que era no Cariri, Sertão, né? E Seridó. Então com a chegada do trem aqui, Campina Grande passou a ser o ponto de convergência, de beneficiamento e distribuição do algodão. A obra conecta bairros populosos como Aloísio Campos, passa pelo Distrito Industrial, polos comerciais e educacionais da UFCG e UEPB e Hospital da FAP, até o bairro do Araxá. Serão 15 quilômetros de trilhos ligando o bairro do Araxá ao bairro do Aloísio Campos, aqui em Campina Grande. Nesse percurso, pelo menos 13 estações serão construídas. Dentre elas, essa daqui, no bairro do Centenário, uma das maiores, que está sendo reconstruída. Aqui funcionou por muito tempo a Estação Nova de Campina Grande. Boa parte dos recursos vindos de emendas do senador veneziano Vital do Rego. A Estação Nova vai funcionar como um terminal de conexão com ônibus, para interligação com bairros por onde o VLT não passa. O senhor mora aqui no bairro do Centenário já há um bom tempo, né? 61 anos. E acompanhou essa estação funcionando, tudo? Tudo. Do começo ao fim. E como é que o senhor está vendo a chegada do VLT agora? Melhorou para o pessoal que mora por aqui? Eu estou vendo uma melhora. Porque vai ter movimento, vai ter comércio, vai ter outras coisas, né? Em nome de Jesus. O senador veneziano já destinou mais de 7 milhões de reais para o projeto e vem articulando outros 100 milhões de reais do governo federal em cooperação com a Prefeitura de Campina Grande. O investimento total da obra é de cerca de 170 milhões de reais. Com o VLT, a cidade ganha um meio de transporte rápido, limpo e sustentável, o que vai proporcionar mais comodidade, segurança e economia de tempo, além de passagens mais baratas para a população. A previsão de entrega do sistema completo do VLT de Campina Grande está prevista para o segundo semestre de 2027. O Hospital da FAP, em Campina Grande, assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal para adquirir um robô cirúrgico para tratamento de pacientes oncológicos. A FAP existe há mais de 60 anos e é uma referência no diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer na Paraíba. Com a tecnologia robótica, nós estamos entrando numa nova era. Uma era onde nós podemos oferecer a um paciente uma cirurgia muito mais precisa, uma cirurgia mais segura, com menos sangramento e com melhor resultado funcional para o nosso paciente. Hoje, a FAP dá um novo passo na sua modernização e isso é fundamental no processo até mesmo da modernização da nossa instituição. Na solenidade de assinatura, representantes da Caixa Econômica, do fabricante do equipamento, autoridades políticas e da direção e do corpo clínico do hospital estiveram presentes. O convênio
é o resultado da articulação do senador veneziano Vital do Rego em Brasília. Cerca de 6 meses começou a funcionar o acelerador linear, que foi uma conquista que nós garantimos à FAP no valor de 8 milhões de reais. Conquista extraordinária, porque amplia a capacidade de atendimento. Esse robô que agora está sendo apresentado e que daqui a 2 meses já estará em pleno funcionamento, é mais um avanço. Essa é a presença da sensibilidade do governo federal em abrir linhas de crédito, e nesse caso específico pela Caixa Econômica, que permitiu a FAP em condições saudáveis, em condições ideais de ter acesso a esses recursos. O que eu me comprometi a fazer? Disse a Del, você precisa pagar. Ele disse, veneziano, eu preciso pagar. Então, no orçamento de 2027, nós vamos colocar os recursos que são suficientes para que nós tenhamos o adimplemento da FAP junto à Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai liberar os recursos do Caixa Hospital, linha de financiamento específica para esse fim, e esse foi o primeiro convênio realizado no país. Para o presidente da FAP, Derlop das Neves, a chegada da nova tecnologia vai revolucionar o tratamento de pacientes no hospital. Essa tecnologia que nós estamos adquirindo, com a cirurgia robótica, ela vai proporcionar também para os nossos médicos uma nova capacitação, uma nova realidade, de poder atender esses pacientes oncológicos aqui da FAP, não só os privados, mas também pacientes do SUS, porque o SUS aprovou agora uma resolução incorporando a cirurgia robótica no elenco de cirurgias oferecidas pelo SUS. Então, é um avanço muito grande. Além de destinar recursos para a compra do robô cirúrgico, o senador veneziano e a ex-senadora Nilda Gondim já haviam direcionado emendas dos aceleradores lineares, possibilitando a criação do Centro de Radiologia do hospital. O senador veneziano sempre ajuda o Hospital da FAP. Agora mesmo nós adquirimos a melhor tecnologia que existe no mundo em relação à radioterapia, com a aquisição de um acelerador linear, e a gente fica muito honrado em estar próximo do senador veneziano e de todos os parlamentares que ajudam o Hospital da FAP. O robô é um dos equipamentos mais modernos do mundo e, quando for implantado aqui no Hospital da FAP, vai proporcionar cirurgias mais rápidas, menos invasivas e, o melhor, com mais precisão e com a recuperação mais rápida do paciente.